Boa noite, gente. Meu nome é Gustavo Giangola, sou aqui de Brasília, sou publicitário. A gente tem uma comunicação em Brasília, Rio, São Paulo, no Brasil inteiro. Já trabalhamos muito com corretores no mercado privado, né? Hoje a gente atende o mercado privado, atende o mercado público, mas a gente tem uma experiência incrível com o mercado privado. Quem aqui é de Brasília, levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Só para eu não contar mentira, vocês não falarem que eu estou contando mentira, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz, todo mundo lembra do lançamento do Dama em Brasília? Quando lançou o Dama, logo em seguida de Alphaville. Aí eu estou falando de corretores de imóveis. Então eles foram lançar a Alphaville e me convidaram, um grande amigo nosso, Jornal de Brasília, Marcola, os seus amigos ali, que estavam fazendo um empreendimento lá depois do ABC Paulista. Quando nós chegamos para cuidar do empreendimento Dama, nós sabíamos a estratégia de Alphaville de muitos anos, porque acompanhava o lançamento de Alphaville há muitos anos. E aí o lançamento tinha o quê? Uma forma diferenciada de tratar corretores? Não. E aí já vem a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. As coisas mais importantes na vida precisam ser definidas primeiro. Quem é que manda em qualquer tipo de venda de seguro? O corretor. Quem é que manda em qualquer tipo de corretores de imóveis? O corretor. Quem é que comanda esse jogo? O corretor. São vocês que definem se o produto vai ser vendido ou se ele vai dar mico, como vocês falam. É assim que funciona. Então, naquele momento, a gente sabia que os corretores era a peça mais importante do jogo. Então, eu não sei quem lembra dessa história aqui. Eu lembro que eles queriam fazer uma festa para os futuros clientes do Dama. Eu falei, não, vamos fazer uma festa para os corretores. E aí nós fizemos uma festa para os corretores. E aí nós fizemos um lançamento que a gente colocou helicóptero para as pessoas poderem ver o seu lote de cima. Tudo isso, e mais uma porção de coisa que eu vou contar aqui para vocês hoje, faz a gente ser diferente. E a gente pensar diferente. E é isso que a JPMed preparou para vocês. Para mim também é uma honra, porque eu estou ao lado de amigos queridos, e que quando me contaram, olha, nós vamos vender esse tipo de seguro, esse tipo de proteção. Eu falei, então posso dar o nosso pitaco? Eu já cheguei mudando a logomarca, mudando o slogan, e tem uma campanha. Mas antes disso, toda vez que a gente vai ter assim, aproximação com o público, a gente gosta de apresentar um pouquinho do que a gente faz ou do que a gente sabe. E aí eu preparei para vocês hoje algumas histórias que eu vou contar, vocês até já sabem. Mas eu preparei para vocês hoje uma parada na vida. Eu quero que a gente dê uma parada, está sendo preparado ali um churrasco que eu já vi. Vocês não, mas eu já roubei uma linguiça ali, já tomei uma água e sei que está sendo preparado uma coisa bem legal. Mas eu quero mostrar para vocês um tipo de palestra que eu faço quando a gente começa com um novo cliente, que é a gente falar de como fazer comunicação. E dizem que propaganda é a alma do negócio. Mentira. Propaganda é o negócio inteiro. Se fosse assim, ou se não fosse assim, a nossa empresa do Eike Batista, quantos poços de petróleo ele furou? Nenhum. Ele vendeu o quê? Tudo. Ele chegou a ser o homem mais rico do mundo. Quantos poços ele furou? Nenhum. Então vale muito narrativa. Por isso que eu confio nos corretores e nas corretoras. Se vale a narrativa, o que vocês falarem para as pessoas é o que vale. E aí, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é assim, o marketing está um pouquinho bagunçado. Até porque aquele ali sou eu. Não, né? Hã? Fala, gente, vocês estão com fome? Se vocês não dividirem comigo, eu vou segurar vocês aqui 1 hora. A menos ali, né? Mas eu tenho... Quantos anos eu tenho? Eu não sei qual é a comissão que nós vamos preparar para ela. Tem o dobro hoje. Ali é o... Como é que é? Não, mas olha só. Eu tenho 51 anos. Estou no 3º casamento, 5 filhos. Se eu fosse aquilo ali, eu estava no 10º casamento e com 35 filhos. Entendeu bem? Mas eu não sou aquilo ali. Mas o problema é que a comunicação virou isso agora. Né? Ou vocês vão dizer para mim o que estão fazendo com filtro. Né? Eu morro de rir, esses aplicativos de namoro, Tinder,
meu patrocínio, Sugar Daddy, porque não é aquilo lá que você está vendo. Né? A pessoa chega para te conhecer e fala assim, mentira, se essa pessoa sumir, não é achada, porque essa pessoa não existe. Então a gente precisa dar uma paradinha para a gente voltar a algumas origens, para entender o que importa e o que não importa. E aí, posso pedir para passar um filme? Eu tenho aqui 3 filmes que eu quero passar para vocês. Vou passar o primeiro, só para mostrar para vocês como é que eu quero que vocês relaxem hoje, e a gente vai falar de coisas muito boas. A gente vai falar de coisas que eu sei que todo mundo nessa sala se importa muito em ganhar dinheiro, porque é importante ganhar dinheiro. E pela primeira vez na história do que a gente vai fazer também, nós vamos dizer qual é o produto e eu vou te dizer onde é que você vai buscar o dinheiro, porque está aqui nessa sala. Um dos grandes nomes da medicina, ou 1, 2, estão nessa sala. Então eu vou te dar, é aquela história do marketing. Vendo o Fusca 76, compro o Fusca 76, eu tenho que juntar os dois. É isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Podemos passar esse vídeo? Juan, consegue apagar as luzes? Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços.
Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes O que de ser você quer ser quando crescer? Não deixe que façam por você. E aí eu vou perguntar para vocês. Levanta a mão quem é E através que do conseguiu erro, ser, ganhe experiência. agora grande. Não seja tão duro com você. Se eu te perguntar, você é aquilo que você queria ser quando crescer? Levanta a mão quem conseguiu Volte isso. a ser uma Levanta. criança novamente, sem Difícil, né? nenhum medo de Hã? responder àquela simples Quem sonhou em ser aí astronauta, bombeiro, médico? Hã? Foi a última opção? Você escutou aí? Ser corretor foi a última. Escutou aí, João Pedro? Você escutou aí? Ser corretor foi a última opção. Nem passa na cabeça. Então, olha só. Coloca para mim o lenhador. Já joga para outro. Olha só, gente. Eu vou utilizar uma técnica que é muito simples. Eu vou falar aqui como falou, acho que o maior marqueteiro de todos. E eu brinco muito que eu não sou marqueteiro, porque marqueteiro geralmente vai preso. Então eu sou publicitário. Mas teve um cara que ensinou contando história. Então eu vou contar algumas histórias para vocês. Hoje, nesse primeiro PAC que a gente chama, que é um programa de aperfeiçoamento de corretores. Porque a JPMed já me disse, Jangola, a gente vai precisar de você na quantidade de palestra que você tiver. Nós temos 5 que falam de vendas, de marketing pessoal, para passar para os corretores e nós vamos fazer isso gratuitamente para vocês. Então a primeira coisa que eu quero, tem ali uma imagem de lenhador, eles estão lá colocando a caixa de som. Vou contar uma história que Jesus Cristo contava. Esse é o maior de todos. Porque ele contava história para ensinar. E assim funciona muito bem. E aí diz que tinha um cara que a vida inteira o que ele fez foi cortar madeira. E algumas histórias aqui, como eu acabei de dizer quem é o pai da história, algumas histórias vocês vão conhecer. Diz que a única coisa que aquele senhor ali sabia fazer da vida era cortar madeira. E aí um belo dia chegou um jovem para ele e disse, olha, eu estou com 18, 19 anos e ainda não tenho uma profissão. Você me ensina a ser lenhador? E aquele velho lenhador olhou para o jovem e disse, claro, porque quem tem filhos sabe que uma das coisas mais sensacionais e é ser imortal, transmissão de conhecimento. É transmitindo conhecimento que a gente continua por aqui. Então aquele velho lenhador olhou para o jovem e disse o quê? Eu te ensino, meu filho. E ali passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ensinando como é que segurava no machado, como é que colocava o machado na árvore, de que lado bate, de que lado ela cai, qual é a proteção que você tem que ter. Depois de 6 meses, o velho vira para o jovem e fala assim, eu te ensinei tudo. Tudo que eu sei, eu te ensinei e hoje você é um lenhador. E ele vira para o velho e diz assim, então eu te desafio, qual de nós dois será o melhor? Na impetuosidade da juventude, é isso, né? E doutor Paulo, e vem piorando, né? Quem tem filhos sabe que essa coisa da impetuosidade da juventude. E aí o velho e sábio lenhador disse, eu aceito o desafio. Vamos lá, cidade pequena, botaram o jovem lenhador do lado, o velho do outro, e ali, 8 horas da manhã, deram o sinal para ver quem conseguia cortar mais árvores. E quando deu mais ou menos 9, 10 horas da manhã, o jovem olhou e pela primeira vez o velho estava sentado. O que ele pensou? Vou acelerar. Não vou parar, vou acelerar. E ele ali continuou cortando. Quando o sol estava muito ali a pino, meio-dia e 30, ele olhou de novo, o velho sentado. Ele falou, porra, agora eu vou colocar vantagem. E aí continuou cortando e não parou 1 minuto sequer. Por volta das 15, 16 horas, quando ia encerrar, o velho estava sentado de novo. Quando bateu o sino, ele já tinha certeza absoluta da vitória. E aí, para a surpresa de todos, quando contaram, o velho tinha cortado o dobro do jovem. E o jovem faz o quê? Mas como? Impossível! Você me roubou.
Não tem jeito, eu vi, ninguém me contou não. Eu não parei nem um segundo. E eu olhei, 10 horas da manhã, você estava sentado. Depois, 12:30, você estava sentado. E agora há pouco você estava sentado. Eu não parei. E o velho e sábio lenhador olhou para ele e falou, é verdade, meu filho, você não parou, mas eu não estava descansando. Porque você esqueceu. Eu estava amolando o machado. Porque se você não amolar o machado, ele para de cortar e você passa a bater na árvore. Eu pergunto para vocês, vocês estão amolando o machado ou estão batendo na árvore? Porque a gente esquece. A gente para de acreditar, a gente para de fazer, a gente para de achar que a gente precisa aprender. E amolar o machado é se preparar. Gente, está difícil preparado. Despreparado, impossível. Esse é o ponto daqui hoje. A gente precisa se preparar. E preparar é amolar o machado. Troca para mim. Eu vou fazer ela um pouquinho mais rápida, porque eu vi que a gente segurou aqui um pouquinho o tempo. E aí eu pergunto para vocês, está escrito ali, o que é sorte para vocês? Sorte é estar no lugar certo, na hora certa? Diz aí, sim ou não? Hã? Hã? Mas eu gostei do não ali, não. Claro que não. Óbvio que não. Sorte é estar no lugar certo, na hora certa, preparado. Porque se você não estiver preparado, você não aproveita o cavalo que passa selado na sua frente. Quantas oportunidades vocês perderam porque não estavam preparados? Quantas oportunidades vocês deixaram de agarrar porque não entenderam o que estava acontecendo? E a gente tem essa mania tola de achar que sabe tudo. E quem sabe tudo não está mais aqui entre nós. Está lá no cemitério. Nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. E aí, sorte é estar no lugar certo, na hora certa, preparado. Troca para mim. E aí, gente, pode seguir, pode seguir. Eu vou dizer a primeira... Eu tenho duas revelações para dizer para vocês que é muito importante. São muito importantes. Primeiro, olha o que está escrito ali. Não existe crise, existe mudança. Então tem 51 anos que eu estou vivo, que eu escuto que o Brasil é o país do futuro. Mas não vai ser nunca. Nunca. Nós não fomos treinados para ser o país do futuro. Nós não temos coletividade para ser o país do futuro. Nós não temos discernimento para ser o país do futuro. Eu acho melhor vocês se acostumarem com aquilo ali. Não existe crise, existe mudança. Antes foi o Lula, depois foi o Bolsonaro, agora o Lula de novo. Aonde está a crise? Não existe crise, existe mudança. Só que o problema é que as pessoas não gostam de mudança. Esse é o problema. As pessoas não gostam de mudança. Mas aí, gente, se a gente falar um pouquinho sobre ciência, aqui Charles Darwin, né? Então, assim, não é o mais forte, não é o mais esperto, não é o mais veloz, é o mais adaptável. E aí, como bom italiano, que falam por som de palavrão, ou você se adapta ou você se fode. Não tem outra saída. Nem que tenha que ser na marra. Porque disseram uma vez para uma das empresas mais poderosas do planeta que essa empresa jamais perderia cliente. Kodak. Onde está hoje? Porque não ouviu quem deveria ouvir. Não acreditou na força da mudança. E a Kodak teve a oportunidade de fazer o lançamento da primeira máquina digital. E não fez. Mas não tem só Kodak, não. Onde está a Xerox? Ou alguém aqui ainda tira Xerox de documento? Não tira, não. E assim são vários, tá, gente? Então, essa ideia, você se acostuma com a mudança e se adapta a ela. Isso que nós estamos vivendo hoje é uma necessidade de hoje. Vocês, corretores, médicos, profissionais, publicitários, imagina o tanto que a minha profissão mudou. Publicidade. Quando entrou a internet, acabou todo o resto. E a gente, como faz muitas campanhas políticas, por incrível que pareça, todo candidato que chega para falar comigo fala assim, não, mas nós estamos na internet. E eu falo assim, mas você é famoso? Eu vou contar um milagre sem contar o santo, né? Hoje eu tive com um candidato que ele virou para mim e falou assim, Gustavo, eu já tenho 1000 adesivos com o meu Instagram. Eu falei, foda-se, você tá no Big Brother?
Você tá lá no Big Brother? Você vende alguma coisa? Você já pegou a mulher de alguém? Lembra do mendigo? Lembra do mendigo no meio da rua? Tava eleito. Se não tirasse a legenda dele, tava eleito. Porque já tinha batido mais de 1 milhão de seguidores. Já tava andando de Porsche no outro dia. Então, assim, imagina como as profissões vão mudando. A de vocês também. Então, gente, não existe mudança. Eu roubei sua água. Eu não fiz isso não, fiz? A minha tá aqui. Troca pra mim. Olha lá, a mudança no mundo, a mudança no mercado, a mudança na sua vida. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não acredite em quem chega e diz, nós estamos vivendo um momento de crise. Não é crise não, é mudança. Daqui a pouquinho tem eleição, né? E eu jamais aqui vou entrar numa questão política, mas quem vai ganhar as eleições no final do ano? A de esquerda ou a direita? Não importa. Quem ganhar, o outro lado do ano que vem vai dizer que nós estamos em crise. Nós não estamos em crise. Aliás, eu escutei o nosso anfitrião ali também dizendo assim, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Isso é uma frase também antiga e de quem? Nizam Guanais fala isso. Enquanto alguém está chorando, eu estou vendendo lenço. Eu quero que vocês vendam lenço. Segunda revelação, rapidinho. Vai, pode seguir, pode seguir. Essa também eu gosto muito. Falei que ia contar 2 coisas. Gente, só existem 3 tipos de pessoas no mundo. Só 3. E vocês conhecem. A primeira turma é aqueles que são os futuristas. É a turma que fica assim, vai melhorar. Você vai ver, vai entrar um negócio aí que vai melhorar. Não, esse negócio você está vendo aí, esquece. Próximo governo, próximo produto, próxima reunião, próximo. Eu adorava aquele cara do Madeirite, né, que ele chamava, que ele falava sextou. Ele era engraçado. Ele era engraçado. Sextou, papai. Mas se você vive a sua vida pensando na sexta, tá fudido. Eu, particularmente, adoro beber segunda-feira. Né? Os bares estão mais vazios, não vai muito amador pra rua segunda-feira, vai mais os profissionais. Segunda, terça. Então, assim, a primeira turma de ser humano é aquele que fica torcendo para melhorar, porque alguém vai melhorar. A outra turma é quem? É a turma que fica assim, não, mas no meu tempo era muito melhor. Não, o que vocês estão vivendo hoje é absurdo. Isso tudo é um absurdo. E aí você tem os futuristas, a turma do passado e os construtores que sabem que hoje é o dia para mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí eu vou contar para vocês, porque teve um há muitos anos atrás, o pessoal do vídeo corta os meus palavrões, tá bom? Coloca o pi. Teve um cara que mercantilizou a esperança. Sabe o que é mercantilizar a esperança? Dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro parece que você para numa festa e diz assim, ano que vem não fumo mais. Mentira. Ano que vem eu paro de beber. Cachorro bandido. Ainda tem umas mulheres loucas que usam amarelo, dinheiro. A calcinha tá vermelha, paixão. Porra nenhuma, gente. 31 de janeiro, dormiu, acordou 31 de dezembro. 1º de janeiro, outro dia. Ainda tem uma parte que é pior. Hoje é, que dia é hoje da semana? Segunda-feira eu começo o regime. Ou o dia que o monjaro chegar. Segunda-feira eu começo o regime. Por que não começa hoje? Porque é hoje que você muda. Acabei de dizer, eu adoro beber, segunda-feira. É hoje que muda o que você quer mudar na vida. As decisões você não toma com prazo. Você toma hoje. Você faz com prazo. Mas tudo bem. Então o que acontece? Os futuristas, a turma do passado e os construtores. As pessoas que sabem que o único dia que dá para fazer alguma coisa é hoje. Aí a frase não é minha, é Dalai Lama. Tem 2 dias que não dá para fazer nada. Ontem, amanhã. Aí é Dalai Lama, não sou eu. Porque a gente precisa entender que se você quer ganhar dinheiro, se você quer mudar de vida, você tem que estar preparado, prestando atenção. Olha a primeira palavra que eu falei. Você tem que estar preparado, prestando atenção no movimento do mercado, no movimento de quem está chegando, nas pessoas que estão ali. É por isso que hoje tem um grupo de pessoas que eu acho o absurdo do mundo. Os coaches. Eu tenho pavor. Tô mentindo, Val? Tanto que eu gosto de... Eu tenho pavor de coach. Né? Porque a presunção do ser humano
Gente, aí eu falo, a Amanda já viu eu falando isso, da minha esposa. O ser humano tem a mania louca, aí tô chamando a minha esposa de louca, mas tô botando o ser humano tudo junto. Porque ela também gosta dessa coisa de rede social. Vocês não vão me achar em rede social. Nunca tive. Nunca tive. E aí ela acorda e fala assim, gente, hoje eu quero falar com vocês, aí eu faço assim, você está falando com quem? Porque que mania que você tem de achar que você é importante. Você não é importante. O que você fez para te deixar assim? De que forma você, no meio dessas pessoas, é uma construtora? Alguém que executa algo que vai repercutir nas pessoas. Isso eu não estou falando só para o bem, não, hein? Porque hoje, eu não vou nem pedir para levantar a mão quantos aqui assistem Big Brother. Eu não vou levantar para não cair aqui no chão. Mas eu sei, é um dos programas mais assistidos. Está aparecendo uma das perguntas que eu faço quando a gente vai falar marketing pessoal. Nós vamos ter essa palestra. E aí eu pergunto assim, quantas das pessoas que estão na sala, maioria homens, já experimentaram Viagra? Levanta a mão. Ninguém levanta. É o remédio mais vendido no mundo. Ninguém levanta a mão. Olha lá o pessoal rindo lá. O pessoal que ri, geralmente, é o pessoal que já experimentou. É lógico, né? Pô, porque senão você não vai rir. Então, dentro dessa possibilidade, o que eu ia dizer para vocês? Troca para mim, Amandinha. Pode trocar. Ó, chegamos no ponto... Estou chegando aqui já no final desse pequeno pocket de palestra, mas vou passar um vídeo agora. O grande segredo da vida está escrito ali na televisão. Atitude. As pessoas chegam aonde elas querem chegar por atitude. Grandes empresários, grandes políticos, grandes esportistas, grandes médicos, grandes vendedores, eles chegam naquele momento porque eles tomam atitude. Ninguém ganha as coisas da forma de graça. Dizem que para você ficar rico, você tem ali algumas saídas, né? Principalmente mulheres. Ou você nasce, ou você casa, né? Você tem isso. Mas tudo também depende de atitude. Porque eu já vi nascer rico e ficar pobre. Eu já vi casar rico e ficar pobre. Então, gente, a palavra atitude na vida é que vai te levar para um lugar ou outro. Podemos passar outro vídeo? Podemos apagar a luz? Será que o som vai agora? Vamos ver. Bota alto. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो É um vídeo que foi feito pelo nossos patrocinadores. Um vídeo que foi feito pelo Convention Bureau da Índia.
Vou fazer uma pergunta para vocês. É um vídeo de internet, é um vídeo antigo que eu adoro passar ele desse jeito, porque eu acho um absurdo fazer outra coisa parecida que não o original. E vocês viram ali uma criança diante de um problema, tinha um tronco de árvore tampando o movimento dos carros. A criança olha para a árvore, deixa a mochila no chão e vai tentar tirar aquele tronco de árvore. Pergunta para vocês, aonde está aquela criança dentro de vocês? Porque ela já existiu. Vocês já acreditaram em coisas que hoje não acreditam mais, porque acham que a ingenuidade ficou para trás. Vocês hoje são espertos. O mundo não é assim. Como diz o Batman, o mundo é um lugar sujo. Hã? Aonde está essa criança que um dia estava aí dentro? Ela morre. Essa criança morre. E cabe a você buscar ela de volta, porque ela vai nascer e vai ser diferente, mas cabe a você buscar. Isso é atitude. Porque na hora que a criança deixou a mochila e foi empurrar, ela não sabia se dava conta de tirar a árvore do lugar. E aí outras crianças foram ajudar ela dentro da mesma ingenuidade de saber se o problema pode ser resolvido ou não. Porque o problema nosso hoje, dessa geração, eu esqueci de falar que é a idade dos meus filhos. Para vocês verem, quem tem a mesma idade que os meus, a gente consegue detectar diferenças de gerações. Eu tenho uma filha de 31, outra de 26, um de 21, um de 17 e uma de 10 meses. Então a diferença de gerações é absurda. A diferença de gosto, a diferença de personalidade. Mas uma coisa eu tenho notado que não está mudando: o medo. O medo. E aí, senhores, não é à toa que nós estamos aqui falando hoje, e eu já queria tocar nesse assunto agora. Antes de acabar o que eu tenho para contar, eu já queria tocar no assunto que nós vamos falar aqui hoje. Este medo, esta falta de atitude, é que está fazendo o maior número de intercorrências, erros, problemas médicos. E não é só na medicina. Não é só na medicina. Nunca nós tivemos tanto problemas com arquitetos e engenheiros. Nunca nós tivemos tanto problema com a aeronáutica, avião, queda de avião, problema. Sabe por quê, gente? A excelência deixou de ser commodity. A excelência deixou de ser uma coisa a ser buscada. Eu não preciso ser foda. Eu posso ser mediano, eu já sou melhor do que todo mundo. Esse é o absurdo. E os meninos hoje entendem muito, muito de internet, de tecnologia, de computador. Pede para fazer um bolo. Pede. Esses dias, não vou contar não, vai acontecer um caso com um amigo nosso. Esses dias a gente estava saindo para jantar, um filho de 12 anos demorou para sair do carro, o carro trancou. Ele entrou em pânico. 12 anos. Ele entrou em pânico. O meu filho de 17 anos, tem uns amigos meus aqui que conhecem, meu filho tem 17 anos, virou para mim e falou assim: pai, dia 2 de janeiro eu vou fazer aniversário, 18. Você vai me dar um carro como você deu para os outros? Eu falei, eu até poderia dar, mas você não quer aprender a dirigir, porra. Eu já quis sair com você várias vezes. Ele fala, dirigir para quê? Então por que você quer o carro? Vai botar aqui, vai chamar o pessoal, gente, esse é meu carro, podemos ir. Porra. Então, assim, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo de forma muito sutil, porque a gente está em outro mundo. E para a gente vender, para a gente ser melhor, a atitude que a gente tem que tomar tem que estar de acordo com esse novo mundo. Porque senão o interlocutor não te escuta. E aí percebam, né? Eu brinco muito com eles que antigamente a gente fazia assim, ó, para fingir que era inteligente. Usar óculos era fingir que era inteligente. Fumar era sinal de que já era maior de idade. Hoje em dia nós temos que nivelar por baixo. A gente precisa ser burro para entrar na mesma linha de conexão e conseguir fazer alguma coisa. Nós estamos piorando, nós não estamos melhorando. E essa atitude cabe a nós. Vou seguir, vou mostrar para vocês o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo? Volta lá. Aí. Vou dizer para vocês o que a gente está vivendo. Vou contar outra história e já estou me aproximando aqui do fim.
Outra história, como Jesus contava as histórias, e algumas histórias divertidas. Eu vou explicar para vocês, de uma forma muito lúdica, o que a gente está vivendo hoje. E essa serve exclusivamente para vendedores como vocês. Vendedores. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês sabem qual é a profissão, através de uma pesquisa, que a população acredita ser a mais mentirosa? Alguém quer chutar? Qual é a profissão considerada mais mentirosa? Não é político. Antes que vocês falem político. Advogado também não. A mais mentirosa de todas. E é através dessa profissão que surgiu um jargão que eu gosto muito. Você desdenha, quem desdenha, quer comprar, né? Vendedor de carro. Vendedor de carro. E aí, esses dias eu ainda escutei uma situação um pouquinho machista, eu confesso, mas que eu adorei, que eu falei o seguinte: quando você volta para sua ex, é quando você vende o carro e compra ele de volta. O carro é o mesmo, mas vem um pouco mais rodado. Então aí você tem que saber o que você quer fazer. Essas brincadeiras mostram a sociedade, a ideia do que a gente está construindo hoje. E aí eu vou mostrar para vocês onde é que está hoje a profissão que ganha mais dinheiro dentro de uma empresa. RH. As pessoas que contratam pessoas. Porque hoje em dia as pessoas não entendem mais de pessoas. Aliás, você não tem nem tempo com a diversidade de pessoas, não vou entrar nem no LGBTQ+, e algumas letras que eu não sei. Né? Porque quando a gente entra nessa discussão de gênero, aí é para lá, aí eu fico com vocês aqui 3 dias. Porque existe o óbvio e existe aquilo que a gente acha que é óbvio. E aí, gente, eu quero contar uma história que aconteceu comigo, antes da gente entrar no que a gente, como é deturpado o que a gente escutou a vida inteira. Eu estava no... A Amanda adora essa história que eu conto da minha mãe, e que eu falo assim, vou expor mamãe. Numa discussão com a minha mãe, ela vira para mim e fala assim, você tem que entender que eu sou mais velha que você, que eu já tenho 76 anos, que eu vivi muito mais do que você, que eu sou mais experiente que você. Você tem que me ouvir. E eu falei, mas eu te ouvi. Agora eu queria entender da onde você tirou que você é mais experiente do que eu, pela quantidade de anos que você tem. Mas eu vou provar. Quantas vezes você se casou? Ela falou, 1. Eu casei 3. Quantos filhos você tem? Ela falou, 3. Eu tenho 5. Quantos países você conhece? Ela falou, viajei com seu pai para Portugal e para os Estados Unidos. Eu conheço uns 20. Da onde você te... Outra, quantos empregos você teve? Essa também é uma excelente pergunta, porque antigamente, você ficar longevo no emprego era muito bom. Esse cara trabalhou 20 anos nessa empresa, parabéns, está contratado. Hoje, se esse mesmo cara trabalhou em 16 empresas, ele sabe mais do que o cara que trabalhou numa só. É isso, essa é a diferença. E aí ela brigou comigo e eu falei, da onde você tirou que você é mais experiente que eu? Aí ela terminou. Tá vendo, Gustavo? Não dá para conversar com você. Sabe qual é o seu problema? Você arrisca demais. E eu falei para ela, sabe qual é o seu? Você arrisca de menos. Eu tentei 100 vezes. Acertei umas 5. Você tentou 2, errou as 2, desistiu. Então, a gente precisa prestar atenção. E aí eu vou contar para vocês. Diz que tinha um camarada. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa história. O Val, com certeza. Diz que tinha um camarada que queria trabalhar numa empresa. Sabe essas empresas grandes? Aí toda vez que eu falo isso, eu falo assim, Mesbla. Gente, vocês lembram da Mesbla? Fala que sim, pelo amor de Deus. Né? Porque se o cara fala, o que é Mesbla? Mas essas lojas que tinham, assim, 3, 4 departamentos. Você subia 4 lances de escada, chegava lá. E Sears. E aí o cara chegou nessa loja e disse, eu quero trabalhar aqui. E no mundo de hoje, o que a pessoa fala? Manda o currículo para o nosso e-mail. Eu falo, mas não tem e-mail. Eu não tenho computador. Eu falo, não, mas aí não tem jeito. Como não tem jeito? Eu quero trabalhar aqui. Eu nasci para trabalhar aqui. Eu sonho em trabalhar aqui. Eu moro ali, ó. Eu conheço tudo dessa loja. Eu sei de tudo. E aí o vendedor foi olhando aqui e falou, só um minutinho que eu vou chamar o gerente. Chamou o gerente e falou, ó, ele disse que quer trabalhar aqui. Manda o e-mail. Eu não tenho e-mail. Não, então tudo bem. Você vai trabalhar aqui conosco. E aí eu gostei do seu papo. Você me parece uma pessoa que nasceu para isso aqui. Eu nasci para isso aqui. Te digo mais. Eu ainda vou ser presidente dessa empresa.
E aí o gerente olhou para ele e falou, que dia é hoje? Ah, hoje, quarta-feira. Você vai começar, quer começar segunda? Não, quero começar hoje. Então tá bom. Então, pera, deixa eu só te falar uma coisa. Tem meta. Você sabe o que é meta? Não sei não, senhor. Meta é o seguinte, cada vendedor aqui tem uma meta para vender. A gente tem que vender tanto para que a empresa seja saudável, para que você ganhe o seu salário. Tem que vender tanto. Ah! Não, eu vou vender tudo. Deixa comigo. E ali ele nem entendeu o que era meta, mas falou, eu quero começar hoje. Quarta-feira, ele falou, então eu vou te dar uma chance até a semana que vem. Tudo bem? Tudo bem. Quarta-feira, o que ele fez? Andou todos os departamentos, um por um. Conversou com as pessoas. Decorou onde é que era o banheiro. Sabia onde era o departamento financeiro. Sabia se desse problema com quem que ele falava. Ele foi olhando tudo. O que ele vendeu quarta-feira? Nada. Chegou na quinta-feira, primeiro que todo mundo. Primeiro do que todo mundo, o camarada estava lá, abriu a loja junto com o gerente, prestou atenção como é que abre, como é que começa, como é que liga, e ele falou, fica tranquilo. E o gerente falou para ele, ei, você não vendeu nada ontem, tô de olho em você. E ele, deixa comigo, tô tranquilo. Quinta-feira, mais uma vez ficou de olho no movimento, as pessoas que passavam, como é que ele controlava aquele sistema ali que ele podia controlar, que ele podia prestar atenção. E assim ele fez, quinta-feira, o dia inteiro. O que ele vendeu? Nada. Sexta-feira, o gerente esperou ele chegar. Falou, vou chegar antes, que eu sei que ele vai chegar cedo. Falou, deixa eu te falar, você não vendeu nada quarta, você não vendeu nada quinta. Você falou que era o cara aqui, o fodão. Não, não preocupa com isso não, fica tranquilo. Sexta-feira, o dia inteiro. O que ele vendeu? Nada. Sábado, o cara chegou e falou, seu último dia. Por que meu último dia? Porque você não bateu meta. Eu te falei que tinha meta. Ah, tem que vender. Tem que vender. Isso aqui é uma loja de venda. Ele falou, tá bom, não precisa gritar. Tô te falando que eu sou o melhor vendedor. O dia foi passando, o gerente foi ficando de olho nele. E aí ele viu que ele estava com a prosa boa com um cara pertinho da porta da loja. E ele foi chegando perto, o gerente, para escutar o que o cara estava falando com o outro. Quando ele chegou, esse vendedor estava assim, então, você sabia que para cada tipo de peixe tem um tipo de vara? Ele falou, não. Claro, e para cada tipo de vara tem um tipo de isca? Ele, não, então leva todas. O cara falou, vou levar todas. O gerente falou, eita. E aí ele falou, outra coisa, tem muito mosquito nessa região para onde você está indo. Como é mesmo lá que você falou, Araguaia, né? Tem muito mosquito, tem que levar repelente, tem que levar boné, tem que levar uns coletes, a gente tem uns coletes aqui, mas ele falou, vou levar. E começou a vender, e foi vendendo, você conhece. E foi vendendo, e foi vendendo. E o gerente olhando e falou, eu tenho o melhor vendedor do mundo. E quando o cara já estava com o carrinho cheio, indo pro caixa, o gerente rindo de uma orelha a outra, ele já tinha batido meta só ali. Quando ele chega pertinho do caixa, ele vira para ele e fala assim, peraí, eu não te fiz uma pergunta. Você vai pescar com quem? Vou chamar 3 amigos. 3 amigos. São muitos seus amigos? Muito meus amigos. É meu irmão. Irmão de sangue aqui, a gente trabalha junto. E vocês têm barco? Não. Ué, não tem barco. Então, olha só. Calma, a gente tem barco aí. Mas deixa eu te falar. Vocês são 3 amigos, com você 4. Vocês compram o barco. Divide por 4. Vocês vão pescar hoje. Aí usa o barco. Depois vocês vão embora. Dividido por 4 vai ficar baratinho. Quando vocês forem embora, vocês alugam o barco. E aí vocês começam a ganhar dinheiro. Você não vai gastar R$1 com o barco. Você vai aqui, os 4 amigos ganhando dinheiro. Quando você quiser pescar de novo, tá lá o barco. Quando você não tá pescando, renda aqui, 1 mesinho, 2 mesinhos, pagou o barco. Depois dinheiro no bolso. Ele falou, vou levar o barco. O gerente falou, puta merda, vai pegar meu lugar. Esse cara é bom. E não satisfeito, traz o barco, ele ainda vira e fala assim, deixa eu te falar, que carro você tem? Ele falou, eu tenho esse sedã, é Corolla. Ele falou, Corolla não puxa barco, vem ver a caminhonete. Olha a caminhonete, levou a caminhonete. O cara foi embora, o gerente falou, desculpa, eu tô sem palavras, eu não tô aguentando. Você é o melhor vendedor que eu já vi. Você é o cara mais foda que eu já vi na música. O cara chegou aqui dizendo que queria uma vara de pescar, você vendeu o barco, você vendeu o lanche, você vendeu tudo pra esse cara. Ele falou, ei, tava ouvindo minha conversa? Eu fui lá e fiquei cochichando lá, eu escutei o que você tava falando. O cara falou de vara, ele falou, não. Quem falou que ele queria pescar? Ele parou aqui na porta e falou assim, deixa eu te falar, vende mods aí? Eu falei, por quê? Minha mulher tá menstruada, tá chata pra caralho. Vai pescar, p***. Ele falou, boa ideia. Entrou. O que é isso? O que é isso? Vou confessar uma coisa pra vocês. Teve uma vez...
Não, e outra, teve uma vez que eu falei assim, gente, eu estava fazendo uma palestra, acho que foi até na Factus, em Uberaba, então eu estava fazendo para gente mais jovem, e aí eu falei assim, tem mods aí? Aí o pessoal falou, o que é mods? Aí eu falei, não. Acabou com a minha história, né? Eu falei, absorvente, tá, é mods, né? Agora, o que é isso, gente? É isso, ó, o interesse e o sorriso. Agora vamos para a parte séria? A gente não conversa mais com as pessoas. A gente não conversa mais com as pessoas. Ó, tem gente aqui, médicos, quem tiver aqui de política e tudo, eu já vi político fazendo assim com o candidato. Oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você quer o voto dessas pessoas? Viu ninguém? Você não viu ninguém. Você cumprimentou os outros, entregou a mão pros outros. Eu quero te ouvir, cara. As pessoas estão sedentas para serem ouvidas. Psicologia pura. Você tem 2 ouvidos e uma boca. As pessoas não conseguem falar mais com ninguém. E outra, as pessoas estão falando sozinhas. As pessoas estão falando com inteligência artificial. As pessoas estão falando com quem já morreu. As pessoas conversam com um cachorro. E aí, sabe o que é isso? Aonde está o segredo, não do marketing, mas da venda. Em falar com as pessoas. O que esse cara fez? Ele entendeu o problema do outro, ele discutiu, brincou com o outro, ele mostrou oportunidade para o outro. Ele vendeu a lancha não porque ele queria vender a lancha, porque era a necessidade dele para fazer ele ganhar dinheiro. E isso é diferente. A gente não participa mais da vida das pessoas, porque as pessoas também não estão deixando a gente participar da vida delas. E aí tem o pior de tudo. Sabe o que as empresas fazem? Vocês viraram números. Tô mentindo? Quando alguém liga aqui para a telefônica, você é atendido pessoalmente? Não. Você não é mais atendido no telefone. Diz que 0 se você quiser xingar alguém. Diz que 1 se você quiser cancelar. E se você discar 1, vai demorar. Então, assim, nós deixamos de conversar com as pessoas. Então, conselho a vocês. Conversem com as pessoas. E quando eu digo pessoas, não estou falando só cliente, não. Estou falando em casa. Estou falando com os filhos. Estou falando com o pai, com a mãe, com os irmãos. O que vai sobrar, gente, é só conversa. São só os momentos incríveis que nós vivemos rindo, se divertindo, bebendo vinhos, uísque, cerveja, enchendo a cara, ou mesmo, para quem não gosta, dentro da igreja, confraternizando, brincando, mas o tempo inteiro sorrindo. Para sorrir, a gente precisa ter pessoas. É plural, tá? É plural. E aí, troca para mim. Vou chegar ali no finalmente, só pra gente ir. Papel do líder passa. A gente tem o outro. Aí não. Coloca para mim o último filme. Eu vou mostrar para vocês um filme, pra gente encerrar. Vocês já viram. Muitos de vocês já viram. Tem um maluco que pega um cartaz escrito abraços grátis. As long as you come to me, but I don't like illusions. I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're
gone end. It's all the same. And I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's always the same. Go ahead, say it. You're leaving. You'll just come back running, holding your scarred-hearted hand. It's all the same. And I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Eu deixei... Acende a luz pra mim. Eu deixei ele ir até o final, porque eu gosto muito desse vídeo. E aí eu peço assim, coloca pra mim ele de novo, rapidinho. Mais baixinho. Sabe por quê, gente? A mesma mão que mata é a mesma mão que cura. É a mesma. Ainda tem saída pra sociedade, ainda tem saída pro mundo. Agora, que maluquice, né? O cara pega e entrega um abraço no meio da rua para distribuir pros outros. Ninguém faz. Tem um maluco ali segurando um cartaz. Até que uma pessoa faz, o que acontece com os outros? Vão atrás para seguir aquele movimento de atitude. Porque abraço tem uma coisa muito interessante. Você não consegue fazer sozinho. Quando você abraça alguém, alguém abraça você. E muito do que a gente estava falando aqui antes, coloca para mim de novo. Deixa a tela toda cheia, só para eu dizer assim. Repara que se a gente tiver a atitude de começar, fica fácil dos outros começarem também. Precisa alguém ter essa atitude. E mais do que isso, diante da adversidade que não pode mais abraçar, se a gente se unir, a gente vai lá e diz, ei, pode sim. E até a polícia no final ali abraça também. É só a gente estar do lado certo. É só a gente estar querendo o certo. Mas é difícil pra caramba. É difícil começar. Porque eu viro pra você e falo assim, me dá um abraço. Me dá um abraço. Demorou, levanta pra me dar um abraço. Tá vendo como é que demora? Vem me dar um abraço. Aqui, ó. É difícil? É difícil? Então por que vocês não fazem também? Levanta aí pra ver se é difícil. Deixa eu ver se é difícil. Aumenta aí pra mim. Deixa eu ver se é difícil. É difícil? Não é difícil. É você recebendo comunicado abaixo. Ah. É difícil? Não é difícil. Agora, olha só, eu falei abraço. Não é pra trocar telefone. Então, pessoal ali, ó, troca telefone aí não, pô. Gente. Aí, gente, tá bom de abraço, gente, olha lá. Tô falando que quando começa não para, tá vendo? Você manda abraçar só um pouquinho, vá.